Bom dia aos amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político, direto aqui de Brasília, nesta segunda-feira, dia 6 de abril. Aqui em Brasília, cada vez mais fica evidente o isolamento político do presidente Bolsonaro. Setores conservadores que o apoiam já evitam se posicionar, e alguns até já o criticam abertamente. O conflito com o Ministério da Saúde é uma confirmação disso. E o comentário aqui, cada vez maior nos bastidores, é que já existe um comando paralelo do governo a partir dos ministros militares para exercer um poder moderador e evitar maior descontrole do governo. O fato é que Bolsonaro, ele tenta criar um falso dilema entre cuidar da saúde ou cuidar da economia, e as medidas do seu governo eles não atendem nem uma coisa e nem outra. O Ministério da Saúde, que até é bem avaliado pela população, e na minha avaliação ele tem esse crédito com a população pelo fato de se manifestar pela orientação da comunidade científica, até mesmo esse Ministério da Saúde não tem feito a sua parte com a agilidade necessária. Não conseguiu os testes rápidos para a população de risco. Precisamos de cerca de 30 milhões de testes, chegaram pouco mais de 1 milhão. Não garantiu os equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Não conseguiu viabilizar os leitos, não comprou os respiradores, não contratou médicos, que é uma coisa mais fácil de se fazer. Só para vocês terem ideia, nós temos mais de 15 mil médicos brasileiros formados no exterior, esperando a contratação. E isso não é feito por quê? Porque o Ministério da Saúde, atendendo um lobby do Conselho Federal de Medicina, que acha que isso vai ser uma concorrência no mercado, não aceita com que esses médicos brasileiros formados no exterior possam exercer a profissão aqui no país. Um absurdo num momento de crise como esse que nós estamos vivendo. O fato é que a pandemia avança, cada vez, todo dia, são mais casos, mais mortes, e o mês de abril sinaliza que esses números vão aumentar muito mais. O nosso Sistema Único de Saúde não está sendo fortalecido pelo governo com os recursos necessários e o risco de um colapso no atendimento é cada vez maior. Na área da economia, que é o discurso do presidente, de poder ajudar a economia, o desastre ainda é maior, porque mesmo aquilo que a Câmara e o Senado aprovaram há mais de 10 dias, até hoje não foi pago. Que é o quê? A renda básica emergencial para atender os mais necessitados, desempregados, trabalhadores informais, para atender, digamos assim, a urgência urgentíssima. Aprovada há mais de 10 dias, até hoje não foi pago. Isso seria um recurso para ativar a economia também, ajudar os necessitados e ativar a economia, porque esse recurso ele entraria direto no comércio para compras de primeira necessidade, dando um fôlego para principalmente para as micros e pequenas empresas que fazem este atendimento da população mais necessitada. A proposta apresentada pelo governo na área da economia, a medida provisória 936, que já está valendo, é importante ressaltar aqui, está valendo desde o dia 1º de abril, não mexeu em nada na economia. Nós não vimos resultado nenhum. Até pelo contrário, a tendência é que essa medida provisória ela só vai piorar a economia, porque ao querer cortar salários até 100%, veja bem, até 100% do salário com compensação do seguro-desemprego, gera uma perda de compra de mais de 40% para quem ganha mais de um salário mínimo. E essa perda do poder de compra, evidentemente, reflete na economia.
O que o governo precisa fazer, ele não faz, que é ajudar imediatamente as empresas, principalmente a micro, pequena, média empresa, dando aporte financeiro para que elas possam superar esse momento da tempestade. Garantir também um pagamento do salário dos trabalhadores formais para que ele possa ficar em casa protegido e protegendo as outras pessoas. É isso que precisa ser feito, mas nada disso realmente está sendo realizado pelo governo federal. Na realidade, o governo demonstra uma total falta de atitude, de determinação, de competência para enfrentar esse momento de crise. Um exemplo disso: nem no básico o governo age. Como é que nós podemos aceitar que um país igual ao Brasil fala-se na falta de álcool, 70%, de álcool gel e falta de máscara no mercado? É um absurdo. O que está acontecendo é que o governo não tem uma capacidade nem de orientação da sua indústria. É só o governo orientar as nossas usinas de álcool, redirecionar a produção para atender essa urgência, orientar as fábricas de confecção, reorientar a produção para atender essa demanda de mercado. Isso é o mínimo que nós podemos esperar de um governo, mas nem isso ele faz, infelizmente. Nós estamos aqui em Brasília, continuamos trabalhando, acompanhando aqui de perto os acontecimentos e voltaremos amanhã com mais um Falando a Verdade aqui neste nosso espaço. Bom dia.